Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título: Colocai a verdade em prática. E a palavra de Deus nos diz em Filipenses 4:9: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Até aí. Todos nós sabemos que as informações que recebemos não passam automaticamente a integrar o nosso viver no momento em que nos chegam. Na verdade, elas só se tornam nossas depois que as colocamos em prática, que adotamos novas formas de pensar, falar e agir com base nelas. O apóstolo Paulo queria que os seus ensinamentos para os filipenses não se tornassem mera teoria para eles. Tiago também afirmou que devemos viver a palavra de Deus na prática, e ele explica claramente como agimos quando não a aplicamos em nosso viver. Diz ele: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24. A Bíblia nos oferece uma visão de Deus e de nós mesmos. Nela, nós nos vemos como Deus nos vê. Assim, obtemos um senso de identidade baseado na palavra de Deus. Tiago, então, está ensinando que se não passarmos a agir com base no que lemos na palavra, logo nos esqueceremos da visão que Deus nos dá a respeito da nossa vida. Jesus também falou sobre os efeitos negativos do fato de recebermos as informações adequadas, mas não vivemos de acordo com elas. Veja, por exemplo, em Lucas, capítulo 6, do versículo 46 a 49. Ensina o Senhor Jesus que uma casa construída sobre bases falhas não resiste à força da tormenta. Quando os ventos sopram e a enchente avança, o alicerce sofre uma erosão e a construção desaba. Entretanto, quando a fundação é sólida, a força da água não derruba a casa e ela permanece firme. Da mesma forma, a vida que for edificada sobre a base da palavra de Deus, sobre a obediência a Deus, também resistirá aos temporais. O objetivo da Bíblia não é nos dar informações, mas, na verdade, operar transformações. Quando nos levantamos de manhã reclamando, sempre achamos algo de errado com o que nos acontece no decorrer do dia. Quando nos levantamos irados, tudo se torna motivo de irritação para nós. Se nos mostramos impacientes com alguém, podemos acabar ficando impacientes com nós mesmos e tratando mal todo mundo. Se começamos o dia ansioso, todos os eventos dele ajudarão a confirmar a ideia de que o nosso futuro realmente será sombrio. Assim, perdemos o senso de esperança e felicidade. Perdemos a paz. Na verdade, é preciso muita coragem e determinação para vivermos a palavra de Deus na prática. Entretanto, vale a pena este esforço. Quanto mais obedecemos ao Senhor, mais desejaremos obedecer. E quanto mais exercitamos determinação nesse sentido, mais forte nos tornaremos. Então, hoje mesmo, vamos falar e agir com determinação. Repita assim comigo: eu vou me regozijar. Vou ser mansa, não vou me preocupar, vou orar, vou dar graças a Deus, vou ter pensamentos mais elevados, vou ter uma atitude positiva, vou confiar em Deus,
O Senhor vai me ajudar para que eu faça tudo o que eu tenho que fazer em nome de Jesus. O salmista, por exemplo, resume o seu amor pela palavra no Senhor no seguinte versículo, que se encontra no Salmo 119, versículo 105, e diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para cada problema, precisamos de soluções específicas, cujas respostas estão na palavra de Deus. Por exemplo, se você estiver cheio de dúvidas, lembre-se que o que diz Provérbios 3, versículos 5 e 6, que fala: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se você estiver preocupado, a palavra de Deus diz: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Se nós nos mantivermos em comunhão com Deus, obedecendo a todas as instruções que Ele nos dá, iremos conservar o coração como um terreno bem arado. E assim, as verdades bíblicas terão um poderoso efeito sobre a nossa vida. Se, por outro lado, não aplicarmos ao nosso viver aquilo que ouvimos, o terreno se tornará endurecido. Deste modo, o diabo roubará as sementes que recebemos, ou então as ervas daninhas que crescem nele as sufocarão, ou ainda, o terreno ficará muito duro. Isso impedirá que a semente germine e produza fruto. Repita assim comigo: a partir de hoje, eu vou plantar mais e mais a palavra de Deus em meu coração, obedecendo a ela e a aplicando no meu dia a dia, em nome de Jesus. Deus quer ser o nosso amigo verdadeiro. É o objetivo de Deus nos preparar para a vida, para o ministério e para a realização dos seus propósitos. Deus nos vê como indivíduos, dá muito valor a cada um de nós e tem planos para a nossa vida. Alguns cristãos têm medo de andar plenamente e fazer a vontade de Deus. Abrigam uma visão errada do Senhor e, por causa disso, pensam que ela é difícil ou desagradável. Embora seja possível que nunca cheguemos a compreender plenamente a vontade de Deus, o certo é que a Bíblia diz que podemos experimentá-la na prática. E para experimentarmos a vontade do Senhor, primeiro precisamos estar dispostos a realizá-la. E temos de querer isso, não depois de compreendê-la em todos os detalhes, mas mesmo sem entendê-las. Vamos nos dispor a realizá-la, porque confiamos no caráter de Deus, reconhecendo que Ele sabe, quer e faz o que é melhor para nós. E assim, submetemos nossa vontade à dele. Não podemos permitir que o mundo em que vivemos nos molde indevidamente. Temos de deixar que Deus nos use para que possamos exercer uma influência positiva. Embora não possamos deixar que o mundo nos domine, também não podemos nos retirar dele. Precisamos estar cientes do que se passa ao nosso redor, mas vivendo de acordo com as verdades e valores expostos pela palavra de Deus. Tendo uma mente renovada, com pensamentos mais elevados e com uma visão espiritual em expansão, também temos mais energia e vigor. Então, quando nos damos inteiramente a Deus, recusamos as ofertas que este mundo nos apresenta e renovamos a nossa mente para ajustá-la com a de Deus. Achamo-nos alinhados com Ele para experimentarmos qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade. Muitas vezes, os piores pensamentos que temos são os que dizem respeito a nós mesmos, aquilo que somos ou ao pouco ou muito valor que nos atribuímos. Isto representa uma fortaleza que Satanás emprega para nos impedir de sermos como Deus quer que sejamos, ou de fazermos o que Ele quer que façamos. Repita assim:
Eu fui criada à imagem de Deus, por Ele e para Ele. Deus investe em mim e cuida de mim. Deus me ama e me chama. Deus, meu Criador, é quem me dá valor. Ainda que eu desista de mim, Deus não desiste. Ele completará a boa obra que começou em mim, e eu completarei a obra que Ele confiou a mim, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, todos somos feitos à imagem de Deus. Ele tem um plano para cada ser humano, ama a todos nós. Deus nos chama para trabalharmos em conjunto no corpo de Cristo. Ele quer que ajudemos uns aos outros a seguir Jesus com fidelidade. Então, vamos hoje tomar a decisão de pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, em virtude e louvor, consagrando-nos totalmente a Deus, resistindo às pressões da sociedade que quer nos moldar e buscando uma transformação pessoal pela renovação da nossa mente. Que os pensamentos elevados nos impedirão de naufragar em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes deixamos que o medo, deixamos que ruins pensamentos venham à nossa mente e ao nosso coração. Mas nesse dia de hoje pedimos ao Senhor que tenhamos uma mente renovada, com pensamentos mais elevados, com uma visão espiritual grande, para que possamos nos lembrar que para o Senhor não existe nada demasiadamente difícil, porque Tu és o Deus do impossível. E colocamos-nos nas Tuas mãos, Pai, e nos comprometemos a colocar em prática a Tua palavra, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.